Era uma vez, há milhões de anos, uma vasta e exuberante floresta, chamada Verdejante Vale, onde viviam diversos dinossauros de diferentes tamanhos e espécies. Nesse vale, o sol brilhava forte e o ar era cheio de sons de criaturas selvagens e plantas gigantescas, balançando ao vento. No centro do vale, havia uma jovem dinossaura, chamada Lila, uma pequena e curiosa Velociraptor. Ela adorava explorar cada cantinho do seu mundo, sempre querendo aprender mais sobre os outros dinossauros e as maravilhas ao seu redor. Seus amigos eram um Triceratops, chamado Tico, que tinha um casco resistente e gostava de proteger os mais fracos, e um pterodáctilo, chamado Pipo, que voava alto e tinha uma visão incrível de tudo que acontecia lá de cima. Um dia, enquanto brincavam perto de uma grande árvore de samambaias, Lila ouviu um som estranho vindo do outro lado do vale. Era um rugido forte e profundo, diferente de qualquer som que ela já tinha ouvido antes. Curiosa, ela decidiu investigar junto com seus amigos. Eles seguiram o som até uma caverna escondida entre as rochas, onde encontraram um enorme Tiranossauro Rex, que parecia estar preso em uma armadilha, feita por galhos e pedras. Lila, Tico e Pipo ficaram assustados, mas também muito preocupados com o T-Rex, que parecia triste e assustado. Com muita coragem, eles começaram a pensar em uma maneira de ajudar. Pipo, que tinha uma visão aguçada, percebeu que havia uma saída por cima da caverna, uma passagem estreita, que poderia ser usada para escapar. Tico, com seu casco forte, tentou empurrar as pedras e galhos, enquanto Lila usava sua agilidade para escalar e abrir o caminho. Depois de muito esforço, eles conseguiram libertar o T-Rex, que agradeceu com um rugido mais suave e um sorriso gentil. Ele se apresentou como Rex e explicou que tinha ficado preso enquanto caçava comida. Rex prometeu que, em agradecimento, ajudaria seus amigos em qualquer situação. Desde aquele dia, os dinossauros do Verdejante Vale aprenderam que, mesmo sendo diferentes, podem trabalhar juntos e ajudar uns aos outros. E assim, a floresta ficou ainda mais harmoniosa, cheia de amizade, coragem e aventuras. E essa é a história de como Lila, Tico, Pipo e Rex mostraram que a verdadeira força está na união e na coragem de ajudar quem precisa. Espero que tenha gostado dessa aventura. Oi! Que legal você querer saber mais sobre os dinossauros. Eles foram criaturas incríveis, que viveram há milhões de anos, muito antes dos seres humanos. Os dinossauros variavam bastante, desde os gigantes, como o Tiranossauro Rex, até os menores, como os pequenos dinossauros, que podiam ser do tamanho de um pássaro. Eles dominavam a Terra durante a Era Mesozoica, que inclui os períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo. Infelizmente, a maioria deles foi extinta há cerca de 65 milhões de anos, provavelmente por uma grande extinção em massa, causada por um impacto de asteroide ou mudanças climáticas. Ainda assim, eles continuam fascinando a todos, e graças aos fósseis, podemos aprender bastante sobre como eram e como viviam. Se quiser saber mais detalhes ou sobre algum dinossauro específico, é só falar. Os dinossauros dominaram a Terra por mais de 165 milhões de anos, durante os períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo. Durante esse tempo, eles evoluíram em uma grande variedade de formas, tamanhos e estilos de vida, adaptando-se a diferentes ambientes ao redor do planeta. No entanto, por volta de 66 milhões de anos atrás, uma mudança catastrófica aconteceu, que marcou o fim da era dos dinossauros. Essa mudança foi uma extinção em massa, que eliminou aproximadamente 75% das espécies existentes na Terra na época, incluindo a maioria dos dinossauros.
A teoria mais aceita pelos cientistas é que essa extinção foi causada por um impacto de um grande asteroide ou cometa. Esse impacto criou uma cratera gigante chamada Cratera de Chicxulub, localizada na Península de Yucatán, no México. Quando o asteroide atingiu a Terra, ele liberou uma quantidade enorme de energia, equivalente a bilhões de bombas atômicas. Essa explosão gerou uma nuvem de poeira, fumaça e partículas que se espalharam pela atmosfera, bloqueando a luz do Sol. Com a luz do Sol bloqueada, as temperaturas na superfície da Terra começaram a cair drasticamente. Essa mudança no clima foi devastadora para muitas plantas e animais, incluindo os dinossauros herbívoros, que dependiam da luz solar para crescer. Além do impacto, acredita-se que havia uma intensa atividade vulcânica acontecendo na mesma época, especialmente na região da atual Índia, onde ocorreram as chamadas erupções de Deccan. Essas erupções liberaram grandes quantidades de lava, gases tóxicos e partículas na atmosfera. Essas erupções vulcânicas também contribuíram para o resfriamento global, além de alterar a composição da atmosfera, com gases como o dióxido de carbono e o enxofre, agravando ainda mais as condições ambientais. A combinação do impacto do asteroide e das erupções vulcânicas criou um ambiente extremamente hostil para a vida na Terra. As plantas morreram por falta de luz solar, o que afetou toda a cadeia alimentar, incluindo os dinossauros. Os dinossauros herbívoros, que dependiam das plantas, começaram a desaparecer primeiro, pois não conseguiam encontrar comida suficiente. Como consequência, os dinossauros carnívoros também sofreram, pois suas presas estavam desaparecendo. Essa extinção em massa foi rápida em termos geológicos, ocorrendo em um período de poucos milhares a dezenas de milhares de anos. Para os padrões da Terra, isso é um período relativamente curto, o que explica a rápida extinção de muitas espécies. Os fósseis encontrados em diferentes partes do mundo mostram uma rápida diminuição na diversidade de dinossauros após o impacto, confirmando que eles foram severamente afetados por esses eventos catastróficos. Apesar de muitos dinossauros terem desaparecido, alguns grupos de aves, que são considerados descendentes diretos de certos dinossauros terópodes, conseguiram sobreviver a essa catástrofe. A extinção dos dinossauros abriu espaço para o surgimento de novos grupos de animais, como os mamíferos, que começaram a se diversificar e a ocupar os ambientes deixados vagos pelos dinossauros. Essa mudança no ecossistema marcou o início de uma nova era na história da Terra, conhecida como a Era Cenozoica, que os dinossauros foram uma das criaturas mais fascinantes que já habitaram a Terra. Vivendo por mais de 165 milhões de anos, eles surgiram no período Triássico, logo após a extinção de alguns dos primeiros répteis, e evoluíram em uma enorme variedade de formas, tamanhos e estilos de vida ao longo do tempo. NN2. Esses animais podiam ser desde pequenos, do tamanho de um pássaro, até gigantes como o Argentinosaurus, que podia atingir mais de 30 metros de comprimento e pesar várias dezenas de toneladas. Essa diversidade permitiu que eles ocupassem diferentes nichos ecológicos, desde caçadores até herbívoros. NN3. Os dinossauros eram divididos em dois grandes grupos principais: os saurópodes, que eram os gigantes herbívoros de pescoço longo, e os terópodes, que incluíam os carnívoros, como o Tiranossauro Rex, e também os ancestrais das aves. NN4. Quanto à alimentação, os dinossauros herbívoros tinham estratégias variadas para se alimentar. Alguns, como os saurópodes, usavam seus pescoços longos para alcançar folhas altas de árvores e arbustos, enquanto outros se alimentavam de plantas rasteiras.
Em NN5, esses herbívoros tinham dentes adaptados para mastigar plantas fibrosas. Por exemplo, alguns tinham dentes em forma de lâmina ou de serra, que ajudavam a rasgar e triturar as folhas, galhos e outros materiais vegetais. NN6. Os dinossauros carnívoros, por sua vez, eram caçadores habilidosos. Alguns eram rápidos e ágeis, capazes de perseguir suas presas, enquanto outros eram maiores e mais fortes, capazes de atacar animais maiores, ou até mesmo outros dinossauros. NN7. O Tiranossauro Rex, por exemplo, tinha dentes enormes e afiados, que podiam rasgar carne e ossos. Ele provavelmente caçava animais menores ou feridos, e também podia se alimentar de carniça. NN8. Além dos caçadores, há evidências de que alguns dinossauros, herbívoros, também eram omnívoros, ou seja, comiam tanto plantas quanto pequenos animais ou ovos, dependendo das condições do ambiente. NN9. Os dinossauros tinham diferentes estratégias de alimentação e comportamentos alimentares, o que ajudou na sua sobrevivência por milhões de anos. Alguns viviam em grupos, protegendo-se de predadores, enquanto outros eram mais solitários. NN10. A dieta dos dinossauros também influenciava seu habitat. Os herbívoros viviam em áreas com muita vegetação, como florestas e planícies, enquanto os carnívoros caçavam em regiões onde encontravam suas presas. NN11. Os fósseis de dentes, pegadas e restos de plantas ajudam os cientistas a entender melhor o que esses animais comiam. Por exemplo, dentes em forma de serra indicam uma dieta de plantas fibrosas, enquanto dentes cortantes sugerem uma alimentação de carne. NN12. Além disso, alguns fósseis mostram marcas de mordidas em ossos de outros animais, indicando que certos dinossauros eram predadores ou scavengers, ou seja, se alimentavam de animais mortos. NN13. A vida dos dinossauros era bastante complexa, com diferentes espécies ocupando diferentes nichos ecológicos e tendo estratégias alimentares específicas para sobreviver em seus ambientes. NN14. Eles eram parte fundamental dos ecossistemas da época, ajudando a manter o equilíbrio entre plantas e